A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical da classe Heróis da Fé. Vai se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, dá o seu joinha e compartilha esse vídeo e roda a vinheta. Brincadeira, pessoal. Brincadeiras à parte, mas é só para distrair um pouco. Estamos aqui para estudar a lição de número 3 da classe Heróis da Fé, adolescentes. E o título dessa lição diz assim: Absalão, um exemplo de rebeldia. O texto áureo está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que diz: Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Introdução. A rebelião é um sentimento diabólico que se originou no pai de todas as rebeliões, Satanás. O dicionário Michelis define rebelião como rebeldia, oposição, resistência, teimosia. O pecado gera no coração do ser humano exatamente isto: rebeldia e resistência a obedecer às autoridades. Esse sentimento penetrou também nas famílias, conduzindo filhos a desprezarem os pais e até mesmo a tramar a sua morte, para se apossar de seus bens. As manchetes nos assombram com os caos semelhantes ao de Absalão, mostrando que ninguém está imune à rebelião. A única maneira de não cair nessa armadilha pecaminosa é permanecer firme no Senhor. É normal que os adolescentes despertem o gosto de liberdade em fazer escolhas, sem a presença dos pais. Isso porque a adolescência é uma fase de transição com muitas mudanças e grandes descobertas. Como o adolescente começa a formar opinião própria, é possível que questione a autoridade de quem está próximo a ele, e inclui pais, professores e amigos. Existe, contudo, uma diferença entre discordar e de ser rebelde. Essa lição vai ter como base a história de Absalão. Absalão foi filho do rei Davi. Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. A história conta que Davi foi talvez o melhor rei que Israel teve. Mas Davi, ele teve um problema: ele não dedicava muito tempo à sua família. Ele dedicava tanto tempo a Israel que esqueceu de passar um tempo com sua família. E no meio disso, a história contra a Bíblia nos fala que o seu filho mais velho, Aminon, acabou se apaixonando por sua meia-irmã, por parte de pai, chamada Tamar. E com essa paixão ele cria uma história ali que ele finge que está doente. Tamar vai visitá-lo e ele aposta de Tamar sexualmente e abusa dela. Fazendo isso, Absalão, o seu irmão de Tamar, ele fica muito revoltado com Aminon. E ele, vendo que o Davi não tomou uma decisão, ele vai lá em Aminon, mata Aminon. E quando ele faz isso, ele mata Aminon, Absalão foge. E Absalão fugindo, passa algum tempo, ele consegue fazer um acordo com seu pai Davi e volta de novo. Ele fica durante 2 anos sem ver o seu pai Davi em Israel, porque o Davi tinha um sentimento não agradável com ele, porque ele tinha matado seu próprio irmão. E Absalão consegue, com mais uma trama dele lá, consegue voltar ao palácio, conversar com Davi. Mas Absalão, ele tinha aquela revolta, porque o pai não tinha tomado a decisão que Aminon tinha feito, de abusar da sua irmã. E Absalão aproveita de tudo isso, aquela revolta no seu coração. Ele trama ele faz ele trama um acordo para tirar o seu pai do poder. A Bíblia diz que ele fica durante muitos anos, isso é muitos anos, na porta da cidade de Israel. Ele fica lá na porta e todas as pessoas, Davi deixava todas as pessoas vir até ele em julgamento, ele ajudava as pessoas. Então Absalão ficou lá na porta da cidade de Jerusalém. Então todas as pessoas que iam até Davi, Absalão interceptava primeiro. Ele chegava nas pessoas, a Bíblia diz que ele perguntava: de onde você é? Daí a pessoa dizia qual tribo que ela é. Mas o que você veio fazer aqui? Veio fazer tal coisa. Daí Absalão: mas infelizmente o rei não está podendo atender, o rei não está dando mais valor na população. Quem dera se eu fosse o rei, fosse o juiz. Ele ficou muito tempo fazendo isso. E a Bíblia diz que durante muito tempo ele fazendo isso, ele foi conquistando o coração dos israelitas. E a Bíblia conta que as pessoas vinham até ele, ia conversar com ele, ajoelhava, ele, não precisa ajoelhar não, levantava a pessoa, beijava a pessoa,
e tudo mais, ele foi conquistando o coração das pessoas, a ponto de um dia ele colocar o seu plano em ação. A Bíblia diz que ele pediu para o seu pai para ir a tal lugar para sacrificar, mas ele não foi a tal lugar para sacrificar, ele foi lá, fez uma rebelião, convocou todo o pessoal para ir a favor dele, e ele voltou para Jerusalém com todo aquele pessoal para tirar Davi. E Davi, não querendo guerrear com o seu próprio filho, Davi precisou fugir. E você vai ver, a história conta como Aminon já tinha morrido. Davi tinha perdoado Absalão, porque Absalão tinha voltado para Jerusalém, por mais que tinha acontecido toda aquela tragédia. Mas Absalão seria o próximo rei. Mas Absalão toma uma atitude de rebelião contra o seu próprio pai. E a rebelião, ela se origina lá no início de tudo, quando o próprio Satanás ele se rebeliou contra Deus. E ele foi mandado para o inferno, junto com a terça parte dos anjos que se rebelaram contra ele. Então, rebelião é uma doença da parte de Satanás que tem entrado em muitas famílias. E principalmente jovens, adolescentes, quando vai tomando algumas certas idades. Muitas vezes a revista mesmo falou que quer tomar decisão própria, muitas vezes tem dificuldade em respeitar as decisões dos pais, dos professores, daqueles que estão mais próximos, que têm aquela maturidade de passar aquele conhecimento. Muitas vezes adolescentes têm essa restrição, têm essa dificuldade e muitas vezes começa a caminhar por caminho da rebelião. Mas a lição de hoje vem falar dessa doença que tem entrado em muitas famílias. E não é de assustar mais a gente abrir as notícias e ver caso de rebelião de pai matar filho, filha matar pai, filha matar mãe, por causa de herança, por causa não sei o que, e essa doença tem se alastrado. Mas a revista vem falar, e fica alerta, isso tudo é parte de Satanás. Então essa revista vem bater contra isso. A gente tem o exemplo de Absalão. Absalão, a Bíblia diz que ele era um homem formoso. Em todo Israel não existia um cara tão formoso como ele. Ele passava, só para vocês terem uma ideia, ele tinha até um tipo de vaidade. Ele passava o ano inteiro sem cortar cabelo. E no final do ano ele cortava o cabelo dele e pesava quantos quilos que deu o cabelo dele. Ele pesava lá na moeda dos reis ainda. Era um tipo de vaidade. A Bíblia diz que olhava para ele, não havia um homem mais formoso do que ele em todo Israel. Mas beleza externa não faz nenhuma diferença se lá interno não estiver totalmente limpo. E lá dentro ele tinha uma revolta. Ele levantou essa revolta contra o seu próprio pai. Matou o seu irmão. O seu irmão tinha errado, tinha falhado, mas não cabia a ele o julgamento. Ele foi lá, matou o seu irmão e depois molou tudo um plano contra o seu pai. E a história dele termina trágica. No ponto 1, a gente vai saber qual que é o significado de Absalão. Ab significa pai. Shalom, você sabe, eu também, que significa paz. Então o nome Absalão significava pai da paz. Davi tinha dado esse nome para Absalão, não é por coincidência, por nada. Davi esperava algo muito positivo de seu filho, Absalão. Mas Absalão não seguiu o pai da paz. Automaticamente ele foi contrário ao que significava seu nome. Ele foi para o pai de guerra. Também a gente vai saber que em casa, muitas vezes Davi, igual a gente estava falando no começo, Davi ele cuidava tanto de Israel que esqueceu um pouquinho da sua família. E por um lugar, a gente sabe dessa frase, o lugar onde não existe regras, o caos se torna o Senhor. Então é por esse descuidado que Davi teve com sua família, o caos reinou na família dele, a ponto de um irmão abusar da outra irmã, um irmão matar esse irmão, o filho dele se revoltar contra ele, tudo isso por um descuido que ele deu na sua família, deixou uma porta aberta e Satanás aproveitou dessa porta, porque ele não perde nenhuma oportunidade. Ele fez um caos enorme na família de Davi. Mas a gente está aqui para aprender, porque a Bíblia diz, tudo que está escrito na Bíblia foi dado exemplo para mim e para você, para não entrar pelo mesmo caminho, para não pagar as mesmas consequências que esses personagens da Bíblia pagaram. Absalão tinha tudo para ser o melhor rei, era rei, filho de rei, mas ele optou por um caminho da desobediência, um caminho chamado rebelião, e o preço foi caro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e ele entrou pelo caminho do pecado, não se arrependeu e pagou a consequência, que foi a morte. Absalão seria sem dúvida o futuro rei de Israel, mas a péssima conduta comprometeu a sua promissória carreira. O seu principal papel, o de pai, Davi era um bom servo de Deus,
mas deixou de ser cumprir o seu principal papel, o de pai. Absalão, por sua vez, não honrou Davi, pagando o preço da sua rebelião com sua própria vida. A gente vai ler lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Por mais que Davi tinha essa falha com sua família, a gente percebe na história, Absalão não tinha nenhum direito de se rebeliar contra teu pai. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Só. É isso, faça isso ou isso. Ah, mas isso meu pai, se eu não concordar com a ideia dele. Igual a revista falou, tem algo de você discordar, mas entrar no caminho da rebelião, não. Mas o projeto de honrar é honrando querendo ou não querendo, você deve honrar o teu pai e tua mãe. E é uma promessa, igual a gente aprendeu. A gente estava falando esse dia, promessa condicional. Eu tenho uma condição. Eu preciso honrar o meu pai e minha mãe para que meus dias prolonguem na terra. Se eu não honrar, automaticamente meus dias serão curtos na terra. Acredite, jamais um pai colocaria um nome tão significativo no filho esperando que ele se tornasse inimigo pessoal. Davi, entretanto, não esteve presente para declarar isso aos seus filhos. Ele pensou que bastava colocá-los na mão de Deus sem lhe ensinar o caminho que deviam seguir. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não é só entregar nas mãos de Deus e está feito. Você deve fazer a sua parte, instruir o filho. Um dia você vai ser pai, ou se você não é entregar nas mãos de Deus, é instruir ele, mas saber que acima de tudo Deus está cuidando, mas a nossa parte, a sua parte deve fazer, que é instruir. Absalão, por sua vez, tinha todos os bens materiais, mas necessitava de um pai que fosse capaz de ouvir as suas angústias, que ouvisse sobre a sua revolta com a atitude de Aminon. Mas isso não aconteceu. Deus, porém, nos manda honrar pai e mãe. Deus não manda honrar os pais apenas se eles forem bons, caso supra as necessidades dos filhos. Não, mas Deus manda honrar pai e mãe e pronto. O Pai Celestial, o único Pai perfeito, promete que, assim, os filhos terão vida longa sobre a terra. Voltando a falar de Absalão, a gente sabe que Absalão entrou para esse caminho da rebelião. E após ele fazer essa rebelião, ele pegar todo o povo ali, a maioria do povo de Israel, ir contra Davi, para não fazer guerra contra Absalão, Davi sai correndo da capital de Jerusalém e vai para umas outras terras distantes de seus companheiros. Davi até é humilhado nessas terras. E Absalão, ele chega na capital, ele faz um conselho ali com os seus conselheiros e ele monta um grande exército e sai contra Davi. E Davi teve tempo de planejar e acontece uma guerra. Essa guerra entre o exército de Davi e o exército de Absalão. E no meio dessa guerra, o exército de Davi prevalece contra o exército de Absalão. Mas antes da guerra acontecer, Davi fala para seus servos: não mate meu filho, não mate ele. Ele errou, mas não mate. E o que acontece? Quando a guerra, os exércitos de Davi está vencendo o exército de seu filho Absalão, Absalão percebe isso, ele monta numa mula e sai correndo na mula, ele sai cavalgada na mula. E no meio disso a mula entra no meio de umas árvores e Absalão, a gente acabou de comentar, ele tinha um cabelo muito longo e no meio disso o seu cabelo, a sua cabeça se enrosca no galho de um carvalho, de uma árvore chamada carvalho, e a mula passa e ele fica pendurado. E um dos soldados vê Absalão pendurado, vai lá e fala para o chefe da guarda de Davi, chamado Joabe, e fala para ele: Absalão está pendurado num galho de um carvalho. Joabe fala assim: mas por que você não matou ele? Ele falou assim: eu não vou matar não, Davi não mandou matar. E Joabe vai lá, mata Absalão com 3 lanças no coração de Absalão, faz uma cova, enterra Absalão numa cova e joga pedra em cima daquela cova. Isso significa jogar pedra em cima de uma cova, era só para pessoas que eram criminosas, que morriam de forma criminosa. E olha a vida de Absalão. Era filho de rei, no mínimo teria que ser uma morte honrosa, mas morreu de uma forma desonrosa, morreu como um criminoso, morreu como um desobediente, e foi triste a história dele. Teria tudo para dar certinho, mas terminou como uma tragédia. Isso fica como exemplo para mim e para você. Devemos tomar muito cuidado
para esse sentimento de rebelião. Não é só rebelião contra os pais, mas rebelião com todos aqueles que a gente deve respeitar. Rebelião contra os professores, rebelião contra os pais, rebelião contra os familiares, contra aqueles que a gente deve obedecer, contra a autoridade, a gente deve tomar muito cuidado. Isso não vem de Deus. Se originou lá no início, quando Satanás se rebeliou contra Deus. E Deus o que fez com ele? Automaticamente já mandou para a terra num abismo, ele com a terça parte dos anjos que se rebeliaram. Então vamos tomar muito cuidado. Temos exemplo da vida de Absalão, um jovem muito bonito, muito formoso, muito inteligente, mas que deixou esse sentimento, por mais que muitas vezes tinha falha do pai dele, mas a Bíblia não dava o direito, Deus não dava o direito de rebeliar contra o pai dele. Ele podia usar aquilo que estava acontecendo na família dele ali, que não tinha um amor muito ligado entre pai e filho. Ele podia usar para fazer a diferença na família dele. Ah, se meu pai não fez isso, eu vou fazer pelo bem da minha família. Mas ele não olhou nesse sentido. Ele olhou, meu pai não está fazendo, eu vou fazer com as minhas próprias mãos e ainda vou tirar o meu pai. E as consequências foram amargas. Tá certo? Então a gente aprende com a vida de Absalão. E concluindo, o rei Davi era um bom líder, um homem que estabelecia a lei e a ordem na sua nação. Davi, todavia, não administrava bem sua família. Pela falta de atenção com sua própria casa, Davi abriu uma porta e o mal se estabeleceu em seu lar, espalhando-se por todo o reino. Tá certo? Então é isso, a gente está estudando sobre. A gente estudou na lição, resumido bem rapidinho, na lição número 3, sobre a rebelião de Absalão. E vamos usar essa história para a gente nunca entrar por esse caminho e vigiar para que a rebelião não tenha lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. E assim, desde já eu agradeço esse momento que passei com vocês. Desejo uma paz do Senhor para todos. Um grande abraço. Até mais na paz do Senhor.